Olá, queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Aqui quem está falando é o pastor Chiro Vargas e nós estamos aqui no canal da Palavra Viva para mais um dia poder estar compartilhando com você uma palavra de Deus, uma palavra que venha trazer instrução para a tua vida. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra dele e luz para o nosso caminho. Querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã, você não precisa andar em trevas, você não precisa andar na escuridão, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E essa palavra, ela é algo que vem de Deus e que está acessível a todo aquele que o ama, que o busca e que se entrega de coração na sua presença. E neste dia eu gostaria de meditar com os queridos irmãos e irmãs uma pequena reflexão aqui a respeito do Salmo capítulo 2, Salmo 2. Eu vou estar trazendo aqui, sempre que possível, uma reflexão sobre o livro de Salmos. Nós já falamos do Salmo capítulo 1, já falamos do 91, já falamos também do Salmo 23. E hoje nós vamos estar refletindo a respeito do Salmo 2. E esse salmo, queridos, ele é um salmo muito interessante porque ele fala a respeito de um juízo de Deus, mas ao mesmo tempo ele está falando da redenção de Deus. Porque ao mesmo tempo que esse salmo aqui o Senhor deixa bem claro que ele irá exercer justiça sobre o ímpio, ele também deixa claro que está chegando o reinado do Messias. E quando esse reinado chegar, haverá paz, haverá prosperidade, haverá alegria. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele já veio, ele já trouxe a paz, ele já trouxe a alegria, ele já trouxe a prosperidade. Lá na cruz, ele conquistou para nós todas as coisas, mas nós ainda esperamos a sua segunda vinda. E aqui esse salmo ele fala a respeito do reino de Deus aqui na terra, mas ao mesmo tempo ele está falando a respeito do julgamento de Deus sobre as nações. Então nós vamos meditar um pouco nesse salmo aqui, Salmo 2, não capítulo, Salmo 2, do versículo 1 em diante, aonde a palavra ela nos fala o seguinte: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemo-nos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás com vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, aceitem a advertência do Senhor. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele confiam. Esse salmo aqui ele já começa com uma pergunta. E essa pergunta que hoje em dia nós poderíamos fazer nos dias de hoje. O Senhor ele faz uma pergunta. Ele diz: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Nós nunca vivemos, queridos, um período tão difícil de se pregar o Evangelho, de falar do Evangelho, de falar do amor do Senhor Jesus Cristo. A igreja, desde o início lá, quando ela foi fundada através de Jesus e os 12 apóstolos, ela sempre foi uma igreja perseguida. Aqui no Brasil a gente vive tranquilo, não há essa perseguição toda. Mas desde a época dos apóstolos, os apóstolos sempre foram perseguidos, foram mortos. Mas nos dias de hoje, há nações que
simplesmente pelo fato das pessoas falar que elas são cristãs, elas são presas, elas são condenadas, muitas vezes à morte, muitas vezes a campo de trabalho forçado, por exemplo, como na Coreia do Norte. Há nações islâmicas, a maior parte delas, que se você confessar que é um cristão e eles te pegarem, é bem provável que você seja condenado à morte, e ou você nega sua fé em Jesus e aceita Maomé, ou você é condenado à morte. Então as nações elas têm tramado contra Deus. As nações elas têm se amotinado contra Deus. Têm se levantado contra tudo aquilo que é santo, contra tudo aquilo que é puro, contra tudo aquilo que é verdadeiro. E o salmista aqui ele começa o Salmo 2 justamente falando a respeito disso. Deus usando a boca do salmista para fazer essa pergunta: por que se amotinam as nações e os povos tramam? Só que termina dizendo tramam em vão. Porque nós precisamos entender, queridos, que a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus falou, que a porta dos infernos não prevaleceria, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor aqui na terra. A igreja do Senhor aqui na terra, ela é o firme fundamento do reino de Deus. Quando nós falamos em reino de Deus aqui na terra, nós falamos a respeito da igreja, porque hoje em dia a igreja ela é o representante do reino de Deus aqui na terra. Eu sou a igreja, você é a igreja, você que confessou Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Então hoje em dia o que acontece? Há lugares que eles têm tramado, mas eles tramam em vão, porque eles não vão obter sucesso. Amados, a obra de Deus ela não é parada por homem, a obra de Deus ela não vai ser parada pelo diabo, a obra de Deus ela não vai ser parada por demônios. Ninguém pode parar a obra de Deus. Tudo que vem de Deus permanece. Eu sempre costumo dizer, quando a gente começa alguma empreitada no ministério, ou quando a gente tem algo para fazer, que a gente começa até mesmo na nossa família, no nosso trabalho, ou pessoas vêm me pedir conselhos sobre determinadas coisas, eu sempre digo, olha, se tu começou algo em Deus e se isso é de Deus para a tua vida, vai frutificar. Porque Deus ele não começa algo e para pela metade. Deus ele começa e ele vai até o fim. A Bíblia diz que a boa obra que ele começou em nós, ele vai terminar. Então nada vai barrar, queridos. Nada vai barrar a tua bênção, nada vai barrar a tua vitória, nada vai barrar aquilo que Deus tem para a tua vida. E o diabo ele pode fazer o que ele quiser, como esse salmo aqui está falando. Ele pode tramar, mas ele vai tramar em vão, porque ele não vai obter sucesso. Isso aqui é uma garantia de Deus para aquele que serve a Ele. Quando nós somos fiéis a Ele, Deus é fiel conosco também. No versículo 2, o salmista ele continuou dizendo, perdão, ele continuou dizendo: os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos. Há um sistema maligno aí fora. Há um sistema mundano que está unido e que está batalhando contra o reino de Deus aqui nessa terra. É por isso que a igreja ela é perseguida. É por isso, você já parou para pensar muitas vezes que uma pessoa é curada de AIDS na igreja, uma pessoa é curada de câncer, né? Uma pessoa lá é curada de uma enfermidade que às vezes na medicina humana não tem cura, como a depressão. Jesus vai lá e liberta essa pessoa. Isso aí não é comentado, isso aí não há nenhum tipo de notícia na mídia nem nada, mas se acontecer de qualquer pecado no meio da igreja, se um pastor errar, se o pastor cometer um pecado e esse pastor for um pouco conhecido, ou até mesmo se ele não for conhecido, você pode ter certeza, no outro dia vai estar na mídia o erro desse pastor. Por quê, queridos? Porque o sistema maligno, o sistema mundano, ele está unido, conspirando contra Deus, contra o seu ungido, que é Jesus, e contra os ungidos do Senhor aqui na terra, que são aqueles que servem à igreja, que servem ao corpo de Cristo, que servem ao reino de Deus nessa terra, os seus embaixadores.
O sistema diabólico ele está unido contra essas pessoas. Então, quando uma pessoa peca, erra, cai em cima dela. Porque eles já estão se programando tudo para destruir a igreja, mas eles não vão destruir. Deus é maior. Esses dias eu estava no meu trabalho, olhando um programa de notícia da TV Bandeirantes, aonde o, o apresentador ele estava dando notícias. Aí ele falou a respeito lá em São Paulo de um pastor que pegou e matou a sua esposa, que era pastora também. E daí ele falou, tá vendo aí esses pastores aí que pregam amor, que dizem que querem ajudar as pessoas, tá aí, ó, matou a própria esposa. Então é assim, se tu faz o bem, servindo a Deus, tu não é reconhecido pelo mundo, porque o mundo ele conspira contra você, o mundo ele conspira contra Deus, o mundo ele conspira contra Jesus. Agora, se tu fizer o mal, pode ter certeza você vai ser notado. Mas Deus está contigo. Deus ele está segurando você. Creia nisso. Aqui no versículo 4, o Senhor ele diz assim: do seu trono nos céus, o Senhor pôs-se a rir e caçoa deles. Queridos, Deus ele é poderoso, irmãos. Ninguém pode se comparar a Deus. O ser humano ele não tem condições de querer combater com Deus. Satanás ele não tem condições de querer combater com Deus. O que o salmista está dizendo aqui é que quando Deus olha para a terra e ele vê reis, governantes, nações, autoridades se unindo para se levantar contra a igreja, para se levantar contra o seu reino aqui na terra, ele caçoa dessas pessoas. Ele ri dessas pessoas. Porque ele sabe que o poder deles é um poder limitado. As pessoas, eu já conversei com várias pessoas onde elas diziam assim, pastor, o diabo ele não tem poder, eu piso na cabeça dele, eu faço e aconteço. E daí muitas vezes tu vai ver a pessoa está com a vida destruída. A Bíblia diz que o diabo ele não tem todo o poder. Todo o poder pertence a Deus. E o poder está na mão da igreja. A Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que ela ligar aqui na terra será ligado nos céus. E o que nós desligarmos aqui será desligado lá. Então, a autoridade está no nome de Jesus, concedida à igreja. Então, o poder está na igreja hoje, através do nome de Jesus, todo o poder. Mas Satanás, através do pecado, ele tem legalidade para operar e para agir na vida das pessoas. Ele tem um poder falso que veio através do pecado, mas ele tem. Se a pessoa der brecha, ele vai derrubar. Agora, quando se fala da igreja, não. Quando Deus olha para a terra aqui e vê a sua igreja, a igreja, nós somos o corpo, mas o cabeça é Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o diabo pode se levantar, as pessoas podem se levantar, governos podem se levantar para combater contra a igreja, para combater contra a palavra de Deus. Deus olha para eles e vai dar risada, vai caçoar deles, porque ele sabe que é uma luta que quando ele já entra sabendo que ganhou. Deus, irmãos, ele ganha sempre. Deus, ele nunca vai perder uma batalha, por isso que nós precisamos estar do seu lado. Versículo 5 diz assim: em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Na sua ira, no seu furor, ele os aterroriza. Sabe, irmãos, Deus, quando ele tem que fazer algo, o diabo ele tem que dar passagem, porque ele sabe contra quem ele está lutando. Quando a igreja se levanta para clamar, para buscar a presença de Deus, para orar por pessoas, para tirar pessoas do inferno, para tirar pessoas desse mundo tenebroso, o diabo ele tem que bater em retirada, porque ele sabe que ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir parar de pé. E ali Deus falou a respeito do seu rei, do ungido, aquele que foi estabelecido em Sião, que é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 diz: pede-me e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tudo que você precisa, tudo, peça a Deus. A Bíblia diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Claro que essa parte aqui, o Senhor estava falando a respeito
do Rei, do Senhor Jesus Cristo. Mas serve para mim e para você também aquilo que Jesus conquistou. Ele conquistou para mim e para você. É nosso por direito, é nosso por herança. Então é por isso que você não pode aceitar o diabo agindo na tua casa. É por isso que tu não pode aceitar o diabo agindo na tua família. É por isso que você não pode aceitar ser uma pessoa que serve a Deus, mas que está desempregada. É por isso que você não pode aceitar ser uma pessoa que serve a Deus, mas que está aprisionada em vícios. É por isso que você não pode aceitar ser uma pessoa que serve a Deus, mas está com seu casamento destruído. É por isso que você não pode aceitar sendo você uma pessoa que serve a Deus, mas está com os teus filhos perdidos no mundo. Porque a Bíblia nos garante, irmãos, que tudo aquilo que nós pedirmos, o Senhor vai nos dar por herança, vai ser nossa propriedade. Então a Bíblia diz que lá na cruz, Jesus ele conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. Quando ele falou está consumado, ele falou que estava consumado para todas as coisas. Tudo que nós precisávamos vencer, lá ele venceu por mim e por você. Agora nós temos que tomar posse disso através do seu nome. Essa era uma pequena reflexão sobre o Salmo 2 hoje. Nós vamos estar meditando amanhã em alguma palavra que Deus ministrar ao nosso coração. Eu não sei se vai ser a continuidade do Salmo 3 ou se a gente vai trazer outra palavra. Mas desde já eu gostaria que você compartilhasse este vídeo no seu Facebook, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, procure lá, Pastor Chiro Vargas, vai estar lá, se inscreva no canal, dê likezinho lá, compartilhe, ajude mais pessoas a ouvirem essa pequena reflexão. Eu sempre estou dizendo aqui que são vídeos com uma palavra muito simples, não é uma palavra profunda, não é uma palavra difícil de entender. É uma palavra muito simples, porque Deus ministrou no meu coração isso. Sempre trazer uma palavra muito simples e clara, superficial, mas que as pessoas possam entender, assimilar e colocar ela em prática na sua vida. O próprio apóstolo Paulo diz que quando nós começamos a caminhada no Evangelho, nós somos como os bebês. Então nós tomamos leite, depois nós vamos crescendo, o alimento vai sendo solidificado. Então ele sai do leite, ele vai para uma papinha, vai para o arroz e feijão, em seguida ele está comendo algo mais forte. Então o canal meu é um canal onde é direcionado para aquelas pessoas assim que estão lá na papinha ainda, que estão lá tomando leite, sabe? É uma palavra muito simples, mas que vai te abençoar, vai abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua família, sobre o teu ministério e sobre o teu trabalho. Fique na paz do Senhor.